Olá, está começando agora mais um programa Rede de Olhares. Hoje nós estamos no formato Rede Cabeças para falar sobre vacinas. De um lado, a imunização que é feita desde os primeiros dias de vida. De outro, efeitos colaterais indesejáveis. Entre esses dois lados, cabe a pergunta: será que as vacinas fazem bem ou mal à saúde? E para debater esse assunto, os nossos convidados aqui no estúdio são Ricardo Luiz Silvestre, ele que é contador e pai de 3 filhos. Bem-vindo, Ricardo. Maria Inês Bertelli, diretora da Vigilância em Saúde aqui de Caxias do Sul. Tudo bem? Muito bem. Andréa Basso, médica anestesista e agricultora. Bem-vinda. E também a Tânia Maria do Ponte Somenzi, enfermeira responsável por uma central de vacinas da rede privada, também aqui em Caxias do Sul. São todos muito bem-vindos. Maria Inês, começo contigo fazendo o questionamento. A vacina foi criada há 204 anos. Primeira vacina foi contra a varíola, inventada pelo inglês Edward Jenner, que imunizou um menino de 8 anos com o vírus da varíola bovina. Hoje é uma das principais ferramentas de saúde pública a vacina? Eu diria que sim, em termos de prevenção, ela tem várias provas de que ela é eficaz, né, uma medida eficaz quando a gente fala em saúde coletiva e saúde individual também. Eu diria assim que várias doenças foram eliminadas ou diminuídas o seu impacto na sociedade em função de vacinas. Então ela tem um lado positivo, né? É claro que nós vamos ter aí uma discussão bastante grande, com outros pontos de vista, com outras ideias, né? Mas para quem é alopata e que acredita que a imunização é importante e que ela tenha realmente um efeito positivo, ela tem várias comprovações no nosso dia a dia de que sim, de que ela faz bem. Ok. Andréa, 2 séculos depois se questiona os efeitos colaterais graves, aí alterações no sistema imunológico devido a essas vacinas? Muito, né? Só que eu acho que daí falar assim pontualmente sobre vacinas ou pontualmente sobre alguns efeitos colaterais específicos não dá assim a dimensão total do problema vacinação, né? Porque a vacinação, como muitas outras coisas que a gente está vivendo atualmente, fazem parte de um contexto todo, onde a gente está muito mal alimentado pela alimentação industrial, né? A gente tem a nossa imunidade diminuída pelo nosso tipo de vida. A gente toma medicações crônicas porque instituíram isso dentro da medicina, que, por exemplo, se a gente tem hipertensão, a gente tem que tomar remédio para toda a vida para pressão, e não nos ensinam como a gente pode evitar de ter hipertensão, de ter colesterol alto, de ter diabetes. A gente tem pandemias, como, por exemplo, de gripe, que às vezes se questiona se realmente são verdades, ou, por exemplo, uma pandemia de obesidade, né? A gente tem doenças crônicas degenerativas cada vez mais cedo na população. Algumas dessas, talvez, e assim tem vários estudos mostrando que podem estar relacionados com as vacinas. Então, acho que é um contexto muito amplo de coisas que a gente está sendo exposto e tudo isso soma para a degradação da nossa saúde. Só que é uma questão assim assustadora onde a gente está chegando com isso, né? Com relação especificamente a alguns efeitos colaterais e alguns questionamentos básicos assim da vacina, a gente vê que dentro da indústria de medicamentos, de vacinas, isso gera um lucro gigantesco, né? Vacinar milhares de pessoas que tomam medicações crônicas, né? Então, a gente tem que ver um pouco dessa situação e questionar algumas coisas, por exemplo, assim, como a poliomielite, uma doença que foi extinta oficialmente pela OMS das Américas em 1994, e a gente continua tomando vacina até hoje. Daí vão dizer, mas alguns lugares do mundo tem. Em 99 foi considerada pela OMS extinta da Europa. E em 2010 foi o último caso que teve 9 casos de poliomielite no Afeganistão e Paquistão. Então, países que estão em guerra, onde as condições de higiene e de saneamento básico são precárias. Mas isso não chegou até gente. Então, será que justifica vacinar toda a população mundial em função disso? Sabendo que, por exemplo, 1% das pessoas que desenvolvem a doença poliomielite vão ter sequelas graves, como paralisia, por exemplo, né? E muitos outros questionamentos desse tipo, né? Muito bom, a nossa equipe foi às ruas também questionar as pessoas para ver se elas se vacinam com frequência,
se acreditam ou não, principalmente nessa questão da vacina, em especial a da gripe, agora que vem chegando o inverno aqui na nossa região da Serra, e as respostas a gente confere agora. Tu faz vacinas? Vacinas? Gripe, febre amarela, essas vacinas? Não. Por quê? Porque eu fui me informar e não é necessário, não faz parte do meu caso, né? A senhora é a favor das vacinas? Eu sou a favor, porque a gente fica imune, né? O inverno todo. Tu faz as vacinas? É a favor, contra? Não, eu sou a favor da vacina, tanto que meus filhos, eu tenho um que tem asma e a gente procura fazer sempre porque o asmático tem mais propensão, né? E a gente, com esses casos que estão acontecendo, a gente fica preocupado, né? Então todo mundo procura fazer, a gente acompanha as datas, quando começa e a gente sempre faz. Eu sou a favor, Por quê? porque previne doenças, né? Tomo. Até esse ano aqui ainda não tomei ainda, mas faz 3 anos que eu estou sempre tomando, me prevenindo, né? Já passei dos 60. Eu sou a favor. Eu tenho criança pequena, né? Então, se tem alguma coisa para prevenir, melhor ainda. Não faço. Por quê? Porque, não sei, porque eu não costumo fazer assim, não acho que precise. O senhor tem alguma dúvida em relação à vacina? É contra, a favor? Só a favor, favor. Meus filhos tomam todas mesmo. É que a gente, porque trabalha, muitas vezes é falta até de oportunidade, né? Com certeza tem que fazer porque é uma coisa de prevenir, né, contra as doenças, né? O senhor faz regularmente as vacinas? Sim, todo ano. Inclusive fiz ontem. É muito importante porque eu tenho crianças em casa e a gente está sempre batendo em cima dessa tecla, né? Porque é muito importante para eles. É mais por eles do que por nós adultos. Tu faz vacinas? Sim. Quais as que tu faz? As indicadas a fazer nos períodos ou as que estão atrasadas. Tu acha importante fazer ou faz porque todo mundo faz? Qual que é a tua opinião? Acho que é importante fazer. Todas não, mas algumas sim. Tu acha importante? Acho. Por quê? Para imunidade, né? Tu conseguir combater, porque todos os dias é mais vírus que a gente tá expostos, né? Ok, uma correção, a Tânia Mara, ela é enfermeira responsável de uma central de vacinas da rede privada de Bento Gonçalves, né? Tânia Mara, como é que é a procura por vacinas na região? A procura é bem grande, tá? O pessoal, eles têm se imunizado mesmo, porque, na verdade, o problema não é só a questão de saúde, de melhorar a saúde, a questão da vacina. É uma questão, como a doutora falou, né, é erradicar algumas doenças que já estão erradicadas há muito tempo, né? Só que ainda tem algumas pessoas que são contrárias à vacina. Então, por questões religiosas, por eventos adversos, muitas vezes as pessoas têm medo desses eventos adversos, acabam não procurando a vacina. Mas a procura é grande, a vacina da gripe, então, nesse momento que agora é o que a gente vive agora, que é a campanha da vacinação da gripe, a procura está bem grande, o pessoal está bem consciente de fazer a vacina, até pensando nas consequências de uma gripe, né? Que eles pegam a gripe e as consequências de uma gripe se você não está protegido, H1N1 ou H3N2, que causam óbitos nas pessoas, né? E são pessoas que estão sempre com o público, a gente hoje em dia está muito no meio de muita gente, a gente está sempre propício a estar em contato com esse vírus. Até porque o vírus da gripe, ele não tá, ele chega para a gente antes do inverno, né? Então a gente já começa a ter contato com esse vírus. Então o pessoal já está pensando antes do inverno chegar de fazer essa vacina, procurar essa vacina enquanto tem, né? Porque até que não começam a dar surtos, as pessoas começam a ficar sabendo de alguns casos da doença, eles começam a procurar mais. Mas muita gente se antecipa e procura logo o sistema e começa a fazer a imunização. Com os filhos, a partir do 6º mês de vida, no momento que ele já está liberado a fazer a vacina, eles já estão fazendo e tomando a vacina. Nesse caso, a da gripe em específico, né, Tânia? Ricardo, você tem 3 filhos e costuma vaciná-los? Como é que é? Conta pra gente. Não, penso eu que não sou a favor pelo seguinte, eu tenho um histórico de que quando eu era jovem, quer dizer, pode ser que eu seja ainda, mas enfim, quando eu era mais jovem, eu tinha a saúde muito debilitada, ou seja, eu sempre tinha febre,
eu sempre tinha dor de garganta, eu tinha os brônquios muito afetados e eu adorava jogar futebol. E não conseguia, eu tinha uma qualidade de vida muito ruim. E eu me recordo sempre que era um Benzentacil por mês. E não me lembro mais os antibióticos desses 20, 30 anos atrás. Mas, enfim, eu ia para o médico e eu me questionava, né? Isso é intuitivo, é de cada ser, né? Eu dizia para ele, eu perguntava para ele, eu vou sempre ter essa dor de garganta e eu vou ter sempre esses sintomas. E o cara olhava para mim e dizia sim. E eu ficava indignado, eu disse, não é possível que eu vou ter toda a minha vida esse problema. Mas, enfim, foi por muitos anos. E o Rafael, quando ele nasceu, tem 15 anos já, logo que ele nasceu, ele puxou geneticamente para mim, para esses tipos de problema. E eu não me recordo, um casal de amigos nossos trouxe para nós que existiria a homeopatia, né? E eu já, como estava bem escaldado com o lance, né? Eu procurei um médico homeopata, aqui de Caxias do Sul, e me inteirei no assunto e comecei a pesquisar, a estudar, né? E, até porque eu já tinha passado muito mal em relação a isso, eu optei então pela homeopatia. Então, eu comecei a me tratar homeopaticamente, e hoje eu faço medicina ortomolecular, e os guris sempre homeopaticamente. E nunca tomaram as vacinas, nada. Se pega uma gripe, é 1 ou 2 dias, tá? Se tem febre, fica com febre 20, 30 horas, sem problema nenhum. É claro que no início tu vê teu filho com 1 ano e meio, 2 anos de idade, ele com febre, tu fica meio apreensivo, meio não, bastante. Mas depois tu vai te acostumando com a situação. E tu vê que realmente é 24 a 36 horas a febre, ela fica ali 38, 39, 40, tá? Depois ela passa, ele dá a volta e eles tomam banho de chuva, jogam futebol, tudo a mil pelo Brasil. E, graças a Deus, nunca teve problema nenhum. Com relação à vacina da gripe. E, Ricardo, e as outras vacinas? Você chegou a fazer? Aquelas que são bem do calendário, assim? Aquelas do calendário eu fiz. Até porque era lá no início a BCG... A Andrea falou da poliomielite. É uma coisa ainda que tem na mente das pessoas, eu vejo como um terrorismo, entendeu? É um terrorismo. Agora, se é real ou não, as pessoas optam daí por fazer. Todo mundo tem o poder de escolha, mas eu acredito que o poder de escolha, ele vem quando tu não tem medo das coisas. E para tu não ter medo das situações, tu tem que ter o conhecimento. E para tu tirar o medo de ti, tu tem que buscar o conhecimento. Mas aí eu acho que a saúde pública não dá o conhecimento necessário, como a Andrea antes colocou. Eu acho que existem sempre os dois lados. E eu acredito que esse conhecimento ele não é passado dos dois lados pelo lance do poder econômico. É um pensamento meu. Mas isso são outras questões. Voltando à questão da vacina, eu fiz da poliomielite, eu não sei quais que são as 16 no primeiro ano de vida. Quantas? 16 no primeiro ano de vida. Não fiz todas essas, não. 26 até os 9 anos. Não fiz. 33 até os 13 anos. Não. Foram 4, 5 vacinas. E a da gripe a gente nunca fez. Eu posso dar um adendo, já que no terrorismo eu acredito, também eu não sei qual é que é o nome correto, aquela dos macacos. Febre amarela. Aquilo lá foi um terrorismo, gente. Hoje alguém fala em febre amarela? E por que foi vendido desse jeito? Pois é, eu ia chegar nesse assunto agora, Ricardo, porque e gostaria de colocar para a mesa. Em dezembro de 99, a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, anunciou a morte da menina Andriele Lacerda dos Santos, de 5 anos, em Goiânia, vítima da febre amarela causada pela própria vacina contra a doença. O laudo é do Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. Agora, a gente teve, doutora Maria Inês, vários casos aí de febre amarela. Realmente, essa vacina chegou a faltar em alguns locais também. Eu queria colocar, assim, algumas coisas que foram faladas aqui. Em primeiro lugar, a gente tem que diferenciar o que é vacina. A vacina é uma
digamos, é uma ferramenta que se tem para controle de doenças, que tem, na verdade, um mecanismo específico, ela é específica para determinada doença. Nós temos outras formas de prevenção que são mais gerais, né, que aí entra alimentação, hábitos de vida e uma série de coisas que uma coisa não anula a outra. Elas trabalham concomitantes, então não adianta você ter só a vacina, não ter qualidade de vida, uma alimentação correta e os demais aspectos da boa saúde. Então uma coisa não anula a outra. É uma questão da gente acreditar que aquele imunobiológico, aquela vacina, ela é específica contra um determinado agente. A segunda coisa que a gente tem que entender, que eu acho que o Ricardo passou com os filhos dele, é a questão da febre, por exemplo, né? A nossa maior gama de elementos que tem na natureza que podem nos causar alguma doença, geralmente são de etiologia viral. Né? Então, assim, a gente sabe que para vírus não precisa antibiótico. O organismo, tendo boas condições de saúde, ele vai conseguir dar volta e é esse tempo de esperar, esses 2, 3 dias, às vezes 4 ou 5 de temperatura, coisa que hoje os pais não têm mais paciência de esperar. Né? Na primeira febre, vamos correr para o plantão e aí fica aquela coisa e é antibiótico, 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 sabe lá se você talvez nem todos os momentos da sua vida tenha necessidade de tomar antibiótico, né? Talvez algumas vezes não era necessário. Então, se a gente tem essa noção de que em 95% das vezes o quadro vai ser viral, a gente vai acertar em 95% das vezes se a gente não der antibiótico, né? Eu também não sou a favor dessa questão da antibiótico terapia para tudo, né? Eu acho que isso cada coisa tem seu momento e a sua colocação correta, né? Então isso é um ponto importante. Em relação à poliomielite, realmente a poliomielite é uma doença que está sendo erradicada no mundo, né? Já foi erradicada nas Américas, no Brasil, assim como, por exemplo, o sarampo já foi erradicado nas Américas, né? Mas a gente já está mudando, então a vacina que antes era de vírus vivo, agora ela é um vírus atenuado, é um vírus inativado, ela já está mudando a sua composição, a gente está passando já a transição para, não temos mais as campanhas de poliomielite, elas já foram eliminadas, o que nós temos agora é só a vacinação de rotina. Ainda se justifica quando se viaja a países onde ela está ocorrendo, ainda de forma endêmica, né? Embora em pequenos casos, mas ainda acontece um que outro caso. Isso é uma coisa assim que a Organização Mundial de Saúde trabalha muito. Essa questão econômica, enquanto aos laboratórios, isso, para a gente entrar nessa celeuma, a gente tem que ter bastante conhecimento para falar nessa questão. A gente sabe de livros, de coisas que contam, horrores que contam a respeito de medicamentos e outros imunobiológicos que, de repente, são lançados e talvez não passem por toda aquela seriedade de trabalhos que justifiquem a sua utilização, né? Então, realmente deve ocorrer o poder econômico em relação a isso. Agora, eu ainda acredito que a gente precisa entender que em algumas situações, principalmente em saúde coletiva, a vacina tem o seu lugar, né? Nós temos, eu acho que o exemplo por exemplo, nós temos na Europa uma linha de que não usam muito a vacina triviral para sarampo como nós temos aqui, né? Então, esse ano, de novo, reintrodução de casos de sarampo acontecendo na Itália, na Alemanha, na França, né? Tanto é que existe a recomendação de quem vá para a Europa, não é uma exigência para entrar no país, mas é uma recomendação que esteja com a sua vacinação em dia em relação ao sarampo, que matou muita gente. Eu, na minha época de residência, lá na década de 80, 82, 83, 84, vi muita criança morrer de sarampo. Hoje, os médicos mais novos, eles não conhecem um caso de sarampo, nunca viram um caso de sarampo. Talvez passe um diagnóstico sem fazer, porque não conhece só de livro. Então, assim, nós temos comprovações de que sim, que as vacinas têm o seu lugar, têm a sua colocação, mas que realmente elas não são a única forma de se fazer prevenção. É uma prevenção específica para um determinado agente etiológico, mas nós temos que lembrar que temos outras coisas para fazer também. E, doutora, e com relação à vacina da febre amarela, em específico, que aconteceu aqui no Brasil alguns casos?
A vacina da febre amarela é uma das mais antigas, né, que nós temos aí no Brasil, utilizada há muitos e muitos anos, né. Ela era restrita às áreas onde ocorriam, as áreas de mata, Amazônia, aquela região lá. Quando foi ali, de um tempo para cá, o vírus da febre amarela ele sofreu o que a gente chama de litoralização. Ele começou a passar da região mais interna do país para a região mais para o litoral. E quando foi ali, mais ou menos em 2009, nós tivemos alguns casos de epizotia aqui no Rio Grande do Sul, que é quando acontece em macacos, né? Os macacos são os nossos termômetros, né? De febre amarela. E então a silvestre, nós temos só a silvestre, a urbana nós não temos. E aí foi aquele horror, houve uma pressão muito grande. Eu me lembro que na época a gente não queria que houvesse essa indicação tão ampla do uso da vacina da febre amarela, mas houve uma pressão muito grande da própria população com o terror que ficou da história de ter tido casos no Rio Grande do Sul. E aí foi introduzida, e com o tempo ela foi introduzida. Me lembro que nós fizemos, inclusive, tivemos que fazer plantão para aplicação de febre amarela. Todo mundo queria se vacinar, se vacinou acho que 50% da população, mais de 50% da população de Caxias do Sul na época. E ela acabou sendo introduzida no calendário no Rio Grande do Sul, nos outros estados como um todo, né? Mas já se tem uma mudança na questão da febre amarela, né? Hoje nós temos uma indicação de uma única dose, não é necessário mais se repetir as doses como anteriormente. Cada 10 anos. Porque ela é uma vacina de vírus vivo atenuado e que no momento que é aplicada ela tem uma alta soroconversão, então as pessoas realmente elas ficam imunes, né, para toda a vida. E realmente acho que a vacina da febre amarela, ela está no nosso calendário como uma única dose, mas necessariamente para aquelas pessoas que convivem em locais onde está ocorrendo, ela teria uma indicação precisa, né? E nas demais situações, somente aquela dose única do calendário. Ok. Que é prescrita. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, em seguida a gente volta falando mais sobre essa questão das vacinas. Não sai daí. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, para debater se as vacinas fazem bem ou mal à saúde. Retomo esse bloco com Maria Inês Bertelli. Nós estávamos falando da vacina da febre amarela no bloco anterior. Ela pode levar à morte em alguns casos, Maria Inês? Olha, qualquer medicamento ou qualquer vacina tem o que a gente chama de efeitos colaterais leves, esperados, e os efeitos colaterais graves e raros. Uma vacina, até ela ser lançada, ela passa por muitos anos de estudo, por várias etapas de estudo, desde a etapa laboratorial in vitro, depois experimentos em animais, até que passa para aquela fase de testes em humanos, onde se avalia a frequência desses eventos adversos, né? Os eventos adversos leves é aquela coisa, é a febre, a dor local, é o mal-estar, que isso é controlável e não contraindica a vacinação. Eventos colaterais graves, que pode ser desde um choque anafilático, uma alergia, que aí é daquela pessoa, não tem como se prever, algum componente da vacina, até reações mais graves, como por exemplo no caso da febre amarela, que é a reação viscerotrópica, né? Eles são extremamente raros. Então assim, é 1 para cada 1 milhão de doses aplicadas. É claro que a gente nunca sabe quem vai ser o sorteado, isso não tem como a gente saber previamente. Mas a gente tem que avaliar qual a probabilidade de se morrer de febre amarela quando contraído uma doença. Então, assim, se está ocorrendo casos de febre amarela e a gente contrai a doença, a gente tem uma taxa de letalidade que vai a 50%.
Então, assim, é muito mais, a chance de você morrer da doença é muito maior do que o evento adverso mais raro da vacina. Andréa, Centro Nacional de Informações sobre Vacinas no estado da Virgínia, Estados Unidos, já está se perguntando se o sistema de defesa das crianças não ficou enfraquecido por causa de tantas vacinas. Segundo esse estudo também, 19% dos americanos põem em dúvida a própria eficácia das vacinas na prevenção de doenças. Você concorda com isso ou não? Isso tem vários estudos em outros lugares no mundo também, né? Tem uma sueca que é a doutora Suzanne Humphrey, também que fala sobre isso, e até na Nova Zelândia saiu um estudo que eu tenho aqui, então, a relação entre as crianças vacinadas e não vacinadas. Como conseguiram fazer isso? Só conseguiram fazer isso baseado nas crianças de algumas religiões que se recusam a fazer a vacina, né? Daí conseguiram estudar essas crianças, porque senão, estatalmente, todas as crianças têm que fazer vacina, né? E daí descobriram uma quantidade que, assim, ó, que com certeza as crianças vacinadas sofrem de muito mais problemas do que as crianças não vacinadas. Isso não é um estudo no mundo, são muitos. Tem um grupo de 50 cientistas, né, então, que lançou um relatório sobre isso, dizendo, eu tenho a bibliografia disponível se alguém quiser, dizendo assim, ó, as crianças vacinadas, o que acontece com as vacinas em geral? Até um ano, por exemplo, 16 vacinas no Brasil, nos Estados Unidos um pouco mais. Existe uma sobrecarga antigênica num sistema imunológico que não está formado, né? Então essas crianças são bombardeadas para desenvolver um monte de reações, né? Inclusive não só aos antígenos específicos das vacinas, mas sim as substâncias antigênicas que são colocadas juntos, como o alumínio, por exemplo, para desenvolver uma reação mais rápida e mais potente, né? E o que acontece com isso? O sistema imunológico fica comprometido. As crianças, em geral, pontualmente, têm mais asma, mais reações alérgicas a esses componentes específicos ou alguns outros. Em algumas das vacinas, então, por exemplo, como a MMR, que a Maria Inês falou, que não é mais aceita na Europa por causa do grande risco de encefalite e meningite que ela pode dar, né? Então, por isso que eles não queriam fazer mais a vacina do sarampo, rubéola e cachumba. Um índice alarmante de doenças neurológicas causados, eles acreditam, pelas substâncias como o timerosal, que agora está proibido em algumas vacinas, mas é um mercúrio orgânico altamente tóxico para o sistema nervoso central. Algumas vacinas têm glutamato monossódico, tem muitos antibióticos e tem o alumínio, né? Então, assim, ó, os problemas neurológicos geralmente estão associados com essas substâncias que são colocadas junto com o vírus. Além disso, vírus vivos atenuados ou bactérias atenuadas. E, além disso, existem organismos modificados, que estão sendo, geneticamente modificados, que estão sendo colocados nas vacinas. E daí isso geraria uma outra polêmica, que muitas dessas substâncias não têm nenhuma comprovação científica. Ao contrário do que a doutora Maria Inês falou, tem vários estudos mostrando que o FDA e o CDC, que é o controle de doenças americanos e prevenção, eles não são como a nossa Anvisa, eles não são confiáveis em termos de como liberam os medicamentos, porque a maioria dos estudos vem dos próprios laboratórios que produzem as vacinas, como os agrotóxicos, que os laboratórios que fazem os agrotóxicos dão um estudo, porque os laboratórios independentes têm poucos recursos e é muito difícil fazer um estudo desses, como o que foi feito na Suécia e na Nova Zelândia, tentando comparar as crianças e as suas complicações. Então, existe um esquema gigantesco montado para que isso seja aceito pela sociedade, como tu falaste, através do medo, a imposição de que vai ter muitas doenças, que as pessoas vão morrer, como, por exemplo, da gripe. E isso gera um estado de comoção, como no caso da febre amarela, em que as pessoas exigem a vacina com a intenção de se proteger. E o que acontece é que não é bem assim. Então, esses estudos estão mostrando que existem efeitos colaterais muito graves associados com tudo isso. Um exemplo claro é do HPV, né, que na França não estão mais fazendo vacina. O Japão, depois de uma quantidade enorme de processos e coisa contra o governo e contra o laboratório, diz que a vacina é opcional, devido a efeitos gravíssimos que tem reportados em muitos lugares, né, das crianças com doenças neurológicas, das meninas com doenças neurológicas e com, por exemplo, fadiga crônica associados diretamente com a vacina, né? Então, hoje, existe comprovações científicas, são cientistas que estão dizendo que a coisa não é por aí, que é muito mais complicado do que parece. E o que a gente associa a isso também? A gente tem que ver essa outra parte, que a doutora disse assim, isso é uma coisa separada. Não pode ser separado. A vacina, gente, ela está sendo colocada num organismo debilitado.
As pessoas estão mal por causa de outros fatores, de poluição, de comida, de como vivem. E o que acontece colocando uma coisa que tu tem que produzir uma reação, teu sistema imunológico tem que estar apto para ter uma reação à vacina, para adquirir imunidade. Ele não consegue, porque ele não consegue responder a isso. Então, isso é uma coisa muito complexa. Envolve muitas áreas, envolve a área econômica, envolve a área da saúde, envolve um monte de questionamentos éticos a respeito do que se está se fazendo hoje em termos disso. Falando nisso, a gente tem algumas perguntas das pessoas que eu acho que a Tânia e a Marinês podem nos ajudar, relacionadas a dúvidas sobre a vacina da gripe. A gente vai rodar a primeira pergunta e vai tentar responder ela agora. Eu queria saber que se eu fizer a vacina da gripe e eu tiver gripado, quais são os sintomas que vai acontecer comigo? Tânia, pode ser? Na verdade, a gente sempre orienta que se a pessoa estiver gripada, não fazer a vacina, porque a pessoa já está debilitada um pouquinho, né? Então, passando todos os sintomas, melhorando um pouco dos sintomas, assim faz a vacina. A vacina leva em torno de 10 a 15 dias para o organismo começar a ter proteção contra os vírus, as cepas que estão na vacina. Então, a pessoa... tem muito da pessoa dizer assim, eu fiz a vacina e 2, 3 dias depois eu peguei a gripe. Mas aí o que a pessoa pega? Aí a gente pergunta, você teve o quê? Febre, dor no corpo? Não. Teve um resfriado, por quê? Teve só coriza e um pouco de congestão nasal mesmo, né? Aí a gente diz que isso aí não é gripe, é resfriado, né? Então, ele melhorando os sintomas gripais, que tem que ver o que na verdade ele está tendo ali, os sintomas dele, para poder melhorar, para poder fazer a vacina. Porque a vacina é um vírus inativado, como a doutora falou, ela não traz a doença para a gente. Então, como o vírus ele é inativado, ela não ativa o vírus, a gente não fica doente fazendo a vacina. A vacina, sim, realmente só protege a gente. Pois é, tem mais uma... Na verdade, ela é feita por fragmento viral, né? Ela não é o vírus inteiro. Isso. E, portanto, ela é o não vírus ocasiona... morto, é morto, inativado e fragmentado. Né? Isso. Então, é o fragmento do vírus. Então, por isso, ele não é capaz de ocasionar a doença gripe, né? Isso. O que ele pode ter, às vezes, que é confundido algum efeito colateral da vacina, porque realmente mexe com o sistema imunológico, a pessoa tem um pouquinho de dor no corpo, uma febrícula, um mal-estar, como se fosse um resfriado. Ou a pessoa está em fase incubando alguma outra virose que ainda não conseguiu atingir os 10, 15 dias para ter os seus anticorpos protetores e aí sim manifestar algum outro resfriado em relação a isso. A gente contraindica em doença febril aguda, se a pessoa está com um quadrozinho leve, um resfriado, não tem uma contraindicação formal. Ou tomando um tipo de medicação, né? Um antibiótico. A gente tem uma outra pergunta que eu acho que vai ao encontro do que a gente está falando agora e eu vou pedir para a gente rodar para depois comentar em seguidinho. A pergunta que eu tenho a fazer a eles é sobre, porque quase todo mundo reclama que faz essa vacina e dá uma gripe forte, e eu me dei uma gripe forte. Talvez essa pessoa que teve essa gripe forte já estaria num processo de incubação do vírus e não houve tempo suficiente para que a vacina o protegesse, né? Mas realmente a vacina não é capaz de ocasionar esse quadro de infecção, assim. Doutora André, nós ouvimos falar muito que os laboratórios que fazem os agrotóxicos são os mesmos que fazem a medicação. Isso é verdade ou não? Até que ponto? Muita coisa. Muitos laboratórios são os mesmos, né? Apesar de eles se comprarem, se venderem. Por exemplo, agora a Monsanto foi comprada pelo laboratório alemão, né? Mas é um dos mesmos que patrocina. E o que fica complicado também é essas pesquisas que são feitas por eles, né? Então, é um somatório de coisas. Muito poucas indústrias no mundo controlam a produção de agrotóxicos, controlam a produção de medicamentos. E o que a gente vê, a gente brinca assim com os agrônomos, que eu tenho bastante contato, é que tanto na medicina quanto na agronomia, a gente sai da faculdade com muitas... tratando de doenças das plantas ou das pessoas e receitando remédios para isso, né? Então, a gente tem muito pouca informação sobre medicina preventiva, sobre como se prevenir as doenças a partir da alimentação saudável, de exercícios físicos, bons pensamentos, coisas básicas, né? E hoje, a gente, com relação a isso, tem um monte de estudos no mundo inteiro, né? Mostrando a relação direta entre os agrotóxicos e o câncer, né? Tem muitos estudos
mostrando sobre as doenças crônicas cada vez mais cedo, né, que a gente está se deparando, né? Inclusive, uma agrônoma que ganhou um prêmio alternativo, que ainda está viva aqui no Brasil, que é a doutora Ana Primavesi, que ela é austríaca, mas lecionou em Santa Maria, agora mora em São Paulo. Ela, desde a década de 50, ela trabalha com agricultura orgânica e com agricultura natural. E ela sempre diz nas palestras dela, assim, que, por exemplo, dentro da agricultura, o homem com essa agricultura, esse agronegócio, essa agricultura em grande escala, ele resolveu que algumas coisas pontuais eram suficientes para nutrir as plantas e, consequentemente, nos nutrir, né? Por exemplo, assim, de 45 macro e micronutrientes que precisa de elementos químicos no solo e para nós também, consequentemente, ele resolveu que 3 macronutrientes e uns 10 micronutrientes eram suficientes para manter a nutrição das plantas, né? Então, o que ela diz, assim, que com o passar do tempo e a gente se alimentando com esses alimentos, a gente, fisiologicamente e bioquimicamente, a gente tem deficiência de nutrientes minerais. Um bem simples de citar é o magnésio. O Brasil, ele tem solos pobres em magnésio. Então, a gente tem deficiência de magnésio, né? E o que acontece com isso? Ela disse assim, a nossa saúde e a saúde das gerações subsequentes começaram a degenerar em função disso, porque faltam microelementos e macroelementos químicos para o nosso organismo funcionar bioquimicamente e as reações enzimáticas no nosso corpo não se fazem. Fisiologicamente, a gente fica debilitado. E daí o que acontece é tudo isso, né, que a gente está vendo hoje. A gente, falando assim de uma forma mecanicista, tipo assim de Descartes e Newton, a gente tem uma máquina funcionada para viver 120 anos, que é o nosso corpo físico. Fisiologicamente se comprova isso na medicina, que esse corpo pode viver 120 anos. A gente não consegue chegar nos 70, sentar com essa máquina debilitada. A gente tem doenças dessas crônicas, né? Então diabetes, pressão alta, problema de colesterol. A gente tem uma quantidade muito grande de câncer, de doenças autoimunes e degenerativas diretamente relacionadas com isso, com agrotóxicos, com a alimentação que a gente tem. Então, falando só do ponto de vista mecânico, a gente não sabe cuidar da máquina. A gente tem que rever tudo isso. E o que ela diz assim de alarmante é que, por exemplo, de 1950 até agora, 50%, o homem diminuiu a sua quantidade de espermatozoides em 50%. Então, sem falar assim de um jeito apocalíptico, e sim de um jeito biologicamente falando, isso compromete a nossa vida como espécie na Terra. Isso analisando outras espécies que foram extintas, né? Do jeito como a gente está se comportando, a gente está inviabilizando a nossa vida no planeta, o que é uma coisa muito grave, né? Com certeza. Ricardo, a gente está chegando nas considerações finais, tá? Eu gostaria de deixar 1 minuto para cada um para suas considerações. Eu vou perguntar para você, Ricardo, como é que você trabalha a questão, já que você não faz a vacina da gripe nos seus filhos, como é que trabalha a prevenção contra a gripe? Já está começando? É como foi colocado na mesa pela Maria Inês e pela Andréa, a alimentação saudável, ou seja, pouco farináceos, né? O açúcar industrializado, refinado, é um veneno, certo? Refrigerante é um veneno. E os orgânicos, nós consumimos só orgânicos, tá? E exercícios físicos, uma boa noite de sono, pensamentos que agrupam e não que dividem, ou seja, ser proativo, isso influencia muito nas nossas emoções. E eu acredito que essas doenças modernas, elas são todas emocionais, né? Tirando o componente dos agrotóxicos, da alimentação industrializada, as emoções, elas governam 100% no nosso dia a dia. Ok, Ricardo, obrigada pela participação. Tânia, qual é a dica? Olha, a dica é sempre vacinar, né? Porque acho que o benefício da vacina, na minha opinião, é maior do que os eventos adversos que uma vacina ela pode trazer, né? Até porque tem estudos de várias vacinas, tem estudos sabe que as doenças realmente elas matam, tá? E se tem um meio de prevenção que é a vacina, que está disponível, eu acho que a gente tem que acatar, fazer a vacina. Porque eu tenho filhos, então eu penso na proteção dos meus filhos, eu imunizo eles, a gente sempre pensa o melhor, né?
Então, se a vacina previne aquela doença, eu vou fazer a vacina. Porque se acaba acontecendo dele pegar aquela doença, eu tinha a opção de fazer a vacina e eu não fiz. Então, é muito de cada um mesmo. Eu respeito, né, cada opinião, mas eu, particularmente, eu faço todas as vacinas que estão disponíveis, porque eu acredito que o benefício da vacina é maior do que qualquer evento adverso, qualquer... efeito colateral possível. Ok, obrigada, Tânia. Andréa. Eu acho que a gente está chegando numa época assim, de grandes mudanças, e eu acho que o importante, com toda a informação que tem disponível, é que as pessoas tomem para si a responsabilidade da sua saúde e que vão atrás, pesquisem, como o Ricardo falou, assim, a gente tem uma informação disponível, tem que ter muito cuidado com a informação, se é realmente de alguma fonte fidedigna, né? Se o estudo realmente é científico, por exemplo, no caso específico disso de vacinas e dessas outras coisas, mas assim, a responsabilidade principal pela nossa saúde, pelo nosso corpo é nossa. E assim, tem um monte de coisas mostrando assim, que uma alimentação saudável, bons pensamentos e atividade física são essenciais para a nossa saúde e que a gente não precisa ficar doente. E uma outra coisa, então, também com relação a essa coisinha da febre, assim, a gente tem que ser um pouco mais tolerante, porque a doença, ela está ensinando uma lição para a gente e, assim, normalmente ela é autolimitada, como a Maria Inês falou, em 95% dos casos isso vai se resolver sozinho e o nosso sistema imunológico deu cabo disso, conseguiu resolver. Porque se na menor mal-estar você toma um analgésico, um antitérmico, por exemplo, você bloqueia essa reação fisiológica do seu organismo, né? Então, eu acho que também tem o comprometimento de cada um, que cada um é responsável pela sua saúde. Bem importante. Ok. Maria Inês? Eu diria que esse assunto que nós estamos tratando é um assunto bastante polêmico, é um assunto complexo, que requer, assim, uma responsabilidade muito grande nossa em estar passando aqui as informações, até porque, assim, uma pessoa leiga avaliar um estudo que requer um conhecimento da metodologia dos estudos, de como ele foi feito e a validade dele também, isso não é fácil. Não é na internet que a gente vai ter todas essas informações, né? A gente tem que cuidar muito. Hoje em dia a gente está com uma explosão de informações e as pessoas não têm muitas vezes condições de avaliar. Então isso é uma coisa perigosa, digamos assim, no sentido de que a gente tem que ir em busca da informação, mas tem que ter cuidado de que informação nós estamos recebendo. Nós temos algumas coisas que são concretas, né? Eu acredito que a vacina é uma das ferramentas para nós nos protegermos de algumas coisas, mas como eu falei, não é a única. Nós temos as outras coisas de prevenção, que são os hábitos saudáveis, como a Andréa e o Ricardo falaram, né? Mas muitos desses estudos que referiram algumas doenças ligadas a vacinas são controversos, tem outras posições que não são, que provam que não é assim e já estão sendo revistas também. Então eu diria que o bom senso é a melhor coisa, né? Então assim, nós temos coisas que são reais, que estão dadas, que estão aí, né? E outras, bom, que nós precisamos ter opções e condições de fazer essas opções. Ok. Maria Inês, Tânia, Andréa, Ricardo, muito obrigada pela presença de vocês. Com certeza foi um papo bastante esclarecedor para o pessoal que está em casa também. O Rede Cabeças de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima. Até mais.